no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, como nós temos o costume, em noite de celebração de Santa Ceia, a gente busca refletir em algo que esteja ligado, não é? Algo que esteja ligado àquilo que Jesus veio, não é, fazer para as nossas vidas. E aqui no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 14 e em diante, a palavra do Senhor nos fala assim: então os discípulos de João vieram perguntar: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o vaso. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha, ou em outras traduções, em odres velhos. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova ou em odres novos, e ambos se conservam. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Amém? Pai, nós queremos louvar e exaltar o Teu nome, Senhor, e nesta noite, mais uma vez, colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos, Pai, que a Tua palavra encontre em nossos corações uma terra fértil, preparada, para que a palavra plantada ela possa germinar, dando frutos transformadores nas nossas vidas, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o estado de todos nós, e nós sabemos a nossa necessidade, Pai, constantemente, nas mãos do Senhor, termos as nossas vidas conduzidas pela Tua vontade, transformadas pelo Teu querer, Senhor. Que possamos nos colocar no lugar que devemos verdadeiramente estar. Que possamos a cada dia nos entregar em Tuas mãos, Senhor. Por isso nós te rogamos, fala conosco nesta noite. Derrama sobre nós o entendimento da Tua palavra. E renova as nossas vidas, perdoando os nossos pecados. Nós choramos assim agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Apesar de parecer um texto, não muito relacionado com a nossa realidade, acredito que talvez nenhum dos amados aqui, ou pouquíssimos dos amados, tenham já visto um objeto muito falado aqui nesse texto, citado algumas vezes, já tenham o visto pessoalmente. Não sei quantos amados já viram um odre, não sei quantos já tiveram a oportunidade de beber algo que estava armazenado no odre. E só para que os amados entendam, o odre não era apenas usado para armazenar ou guardar vinho, a água também era colocada no odre. Mas não apenas a realidade do objeto central aqui, citado no texto, possa fugir
da nossa realidade, né? De brasileiros que bebem água ou suco ou refrigerante, não é? Armazenados em garrafas e jarras ou latas. A realidade espiritual também, vivida naquele momento em que esse texto é escrito aqui, não é? Por Mateus, e também se encontra no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas. Então, um momento vivido pelos discípulos de Jesus, não é? Em que Jesus estava cumprindo seu ministério terreno. A realidade pode nos parecer uma realidade um tanto quanto também distante da nossa. A igreja do século 21. Mas nós vamos aprender, queridos, nesta noite, de que esse texto tem muito ou tudo a ver também com a nossa vida, com a nossa história, com a nossa realidade quando discípulos dos dias atuais. E quem sabe tem até muito mais a ver do que o que estava, não é, ali citado naquela época de Jesus. E aqui estamos diante, é bem verdade, de um panorama entre aqueles que estavam com a visão completamente distorcida da genuína palavra de Deus e não conseguiam compreender a verdade, não é, do que estava acontecendo. Estavam diante de toda a verdade, mas não conseguiam enxergar a verdade diante dos seus olhos, e ainda estavam impregnados, não é, com rudimentos de ensinamentos antigos e que estavam ali sendo reformatados ou cumpridos ao pé da letra por Jesus, que veio para este propósito. E se nós transferimos isso para a igreja de hoje? A igreja de hoje está diante da verdade? Sim, estamos diante da verdade. Mas até que ponto a igreja dos dias modernos, não é? Dos dias atuais, compreende toda a verdade que está diante dos seus olhos? Ou ainda está aprisionada, não é? Em ensinamentos, em rudimentos, ou até pior, está diante de uma outra realidade que nós acabaremos discutindo no decorrer, não é, da nossa meditação nessa noite. A grande verdade é que nós vamos nos enquadrar perfeitamente dentro desse texto que aqui está. E vamos ter que buscar uma reflexão para saber que atitude, então, nós precisamos tomar e manter durante toda a nossa jornada, com um propósito específico, para que não possamos assim sofrer, não é, as consequências ou os danos de não observar aquilo que Deus falou aos discípulos e que tem também nos falado constantemente nos nossos dias. E aqui eu queria concentrar a nossa meditação a partir exatamente, não é, do versículo 17, ou exatamente no versículo 17. E por que eu comecei a meditar nesse texto? Porque nos últimos dias eu fiquei refletindo a respeito da necessidade de renovação. E eu posso, né, confessar aos amados que, olhando diversos acontecimentos, eu me peguei questionando: quem é que tem se renovado no meio da igreja? Ou o que é que a igreja está buscando renovar, não é, no seu contexto? E eu me deparei diante de uma triste realidade, de que ao invés de se renovar aquilo que precisa ser renovado, o homem tem tentado renovar aquilo que não pode ser dado. Como assim, pastor? Quem precisa ser renovado é o odre ou o conteúdo que é colocado nele? Quem precisa ser renovada é a igreja ou o evangelho? Quem precisa de renovo é o homem ou os princípios
princípios da palavra. Então, partindo desse raciocínio, a gente vai compreender que só tem algo que pode e precisa ser renovado, porque a outra parte, ou o outro lado, é irrenovável. O Evangelho é irrenovável. Como assim, pastor? Nada do que Jesus disse pode ser mudado, a não ser por Ele mesmo, e que não o fará. Porque se a gente for lá para Hebreus, capítulo 13, versículo 8, a palavra do Senhor diz assim: Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas normalmente a igreja se apega a isso no sentido de Jesus ser o mesmo ontem, hoje, eternamente, quando espera dele milagres, quando espera dele bênçãos. Mas no que tange aos princípios e ensinamentos, aí já às vezes tem espaços para, veja bem, e Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em tudo, em todos os sentidos, quer seja nos milagres, quer seja nas bênçãos e também nos princípios, ensinos e exigências. Isto é irrevogável. E aqui nós podemos ver então que Jesus, falando àqueles homens que estavam ainda presos nos rudimentos da lei, e ali se igualando inclusive aos fariseus, questionam: olha, por que os seus discípulos não estão jejuando? E Jesus, ele cita a referência aqui no versículo 7, em outras palavras, dizendo: vocês precisam de renovação. E eu fui dar uma estudada, dar uma lida a respeito do objeto chave aqui desse texto, que é o odre. Então, como eu falei, para a gente entender melhor o sentido do que Jesus estava ali falando, o odre era algo que o povo judeu e muitos povos, que viviam ali nas regiões quentes, desérticas, na época, lá no passado, naquela região do Oriente, eles tinham como meio para transportar água e também transportavam vinho. E esse odre, ele era confeccionado com couro retirado de animais, especificamente, pelo que eu fui pesquisando, muito de cabras. Então o couro da cabra era retirado e ali eles confeccionavam uma bolsa, costuravam aquilo ali e ali conseguiam, de forma a impermeabilizar, colocar ali o líquido para poder preservar, inclusive em relação à temperatura escaldante do deserto ou das áreas quentes, áreas que batiam ali facilmente 40 graus de temperatura. Então, para que não bebessem água ou vinho quente pela temperatura externa, colocavam nos odres, conseguiam transportar e o odre conseguia manter a temperatura daquele líquido até certo ponto agradável para se beber. Mas qual é a questão? É que com o passar do tempo, o odre envelhecia. Como com o passar do tempo, aquela geração que estava ali, de judeus, envelheceu nos seus conceitos e conhecimento a respeito da palavra de Deus. Como nos nossos dias também, a igreja, pelo tempo de existência, ou nós individualmente, pelo tempo já de convivência, de permanência no Evangelho, estamos sujeitos a um processo de envelhecimento do quê? Não do corpo, de envelhecimento da mente, do entendimento dos princípios da palavra de Deus. E sempre que era necessário derramar um vinho novo dentro de um
odre estivesse velho, aquele odre não era capaz de suportar o vinho com o passar do tempo. E por que isso? Porque um vinho novo, a temperatura que eles lá viviam, eles sofriam um processo de fermentação, e essa fermentação liberava alguns gases que faziam com que o odre se expandisse. E por estar velho, o odre não suportava este processo de crescimento. E o que é que acontecia então? Como Jesus fala aqui no texto, o odre, ele rebentava, ele ruía, algum furo ou alguns furos acabavam acontecendo, e o que é que tinha com aquele conteúdo ali colocado? Era desperdiçado, perdia-se, jogava-se fora. E aí, trazendo para as nossas vidas, há quantos anos nós servimos o Senhor? Como nós temos alimentado a nossa mente com relação aos princípios da palavra de Deus? Quando a gente olha para a realidade do Evangelho dos dias de hoje, você se sente enquadrado no novo Evangelho? Você se sente condicionado naquilo que a palavra nos traz de ensinamento? Ou você se vê talvez seduzido pelas novidades que a gente observa, pelas tentativas de atrair multidões, de atrair pessoas, renovando de fora para dentro, ao invés de renovando de dentro para fora? Como é que você consegue visualizar? O que a gente precisa, queridos, compreender nesse contexto é que o vinho é Jesus e o odre somos nós. Não se pode transformar Jesus à nossa própria vontade, porque nós temos o risco, com o processo de envelhecimento pelo tempo e pelas circunstâncias externas que, comparando lá com o deserto, acabavam afetando a qualidade do odre. Nós corremos o risco também, queridos, com o passar do tempo, de sofrermos este processo, e ao invés de desejarmos a renovação que nós precisamos, nós corremos o risco de querer adaptar o vinho que é posto em nós. Nós corremos o risco de querer diluir o vinho, de querer que o vinho que de Deus, em Jesus sobre nós é derramado, não nos modifique. E por que isso? Porque o odre velho, ele entra numa faixa, numa área, numa zona de comodismo, de conformismo. Mas comodismo e conformismo com o quê? Com tudo que não pode nos conformar e não nos acomodar nesta condição. O que é que Jesus estava falando e está nos falando hoje? Nós precisamos constantemente de estar nos renovando. Mas como assim? Seremos um odre novo o tempo todo? Não, não é isso. Quando nós experimentamos um processo, e que eu vou falar aqui, vamos ler na palavra, quando nós experimentamos este processo, fomos transformados em um odre novo. E o tempo e as intempéries nos levam, se não tomarmos cuidado, a estarmos num patamar de odres o quê? Velhos.
Quer ver um exemplo clássico disso? Lá no Antigo Testamento, os amados vão ver a história do sacerdote Eli. O que acontece com ele? Estava acomodado e os filhos dele na mesma condição. Como se tem um uso na palavra, às vezes alguns usam como jargão, cuidado para não se transformar num profeta velho. E o que é o profeta velho? É aquele que já não ouve mais a Deus, que não entende mais os princípios de Deus e acaba misturando o que é de Deus com o que não é de Deus, e achando ou tentando legitimar o que não é de Deus como se fosse de Deus. E o que não é de Deus jamais passará a ser de Deus. E aqui então nós podemos ver nesta característica de que eu preciso ser renovado. E a primeira coisa que a gente vê, pode abrir a sua Bíblia ali, em João, capítulo 3, versículo 3, é que todos nós fomos transformados em odres novos. Ninguém aqui não foi transformado em odre novo, todos foram. Por quê? Porque todos nasceram de novo. E por que é importante esse princípio? João 3 diz o quê? Aquele que não nascer de novo, não é assim? Não pode ver o quê? O reino de Deus. Quando Jesus morreu na cruz, entregou a sua vida em sacrifício pelos nossos pecados, todos que o aceitaram e o confessaram como Senhor e Salvador, experimentaram um novo nascimento. Fomos feitos nova criatura, nascemos de novo, fomos ali, legitimados, na alusão do texto que nós estamos lendo, olhos novos. Você já foi um odre novo, amém? O tempo está passando. E agora, como estamos nós? Mesmo odre novo, desde quando nascemos em Cristo? E aí a palavra do Senhor nos diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, aqueles que estão em Cristo são o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. O que começa então a comprometer a qualidade de odre novo, quando nós começamos a caminhar com o Senhor, olha, tudo, as coisas velhas já passaram, tudo agora se fez novo. O que compromete a qualidade de odre novo é voltar a se envolver com o que já ficou para trás. É permitir que aquele velho homem que morreu venha a achar espaço novamente em nós. Aí começa a afetar a qualidade de odre novo, comprometendo agora a capacidade de receber as novas coisas que estão vindo de Deus para nós. Mas não novas coisas no sentido de novidades criadas por nós mesmos, como a rave gospel, como várias outras coisas, que se a gente pesquisar aí, vai ver e vai ficar estarrecido. Mas que coisas novas, coisas da palavra, como o próprio Senhor diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e tremendas que vocês não sabem. Esta novidade, este novo de Deus, através da palavra. Então as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então na qualidade de odre novo, nós não podemos nos envolver com aquilo que já passou, que ficou para trás, que é da velha natureza, que é do velho homem.
que isso? Abra aí sua Bíblia em Romanos 6, versículo 4. Porque o velho já morreu. E o que é que diz aqui? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do quê? Do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos o quê? Em novidade de vida, ou vivamos uma nova vida. Que novidade de vida é essa? Não é novidade, não é que venha agradar o nosso ego, o nosso eu, a nossa exigência como telespectadores de culto, mas que venha de fato nos conduzir no processo, no caminho que Deus traçou para nós. E este processo e este caminho é irrevogável, é imutável, é intransformável, e é Jesus. E este vinho novo, que é o próprio Jesus em nós, vai nos fazendo crescer como um odre novo que recebe este vinho novo. E aonde não há crescimento espiritual, é porque este odre não está renovado, e o ensinamento que é trazido não acha oportunidade de fazer crescer, porque extravasa por algum furo ou por alguns furos daquele odre velho que está roto agora. E aí, para animar, há uma necessidade de transformar o vinho, e não, na verdade, de se transformar na presença de Deus, para que o vinho genuíno faça crescer. E aí, nós compreendemos esses 3 pontos: nascer de novo, deixando as coisas velhas para trás e andando em novidade de vida. E o que é a novidade de vida? Uma vida nova que cresce em Deus dia após dia. E como a gente estava citando, o que é que atrapalha? Falei, voltar às coisas do passado, mas olhando a situação lá do odre, no exemplo, o tempo atrapalhava. Quanto mais tempo tinha o odre, maior o risco dele ficar envelhecido. Outra característica, a falta de visão. Que falta de visão? De quem carregava o odre, de observar o quê? O odre está velho. A falta de visão agora é de quem? Cada um de nós, de olhar para si mesmo e dizer: será que eu estou envelhecido na presença de Deus? Será que não tem mais a mesma motivação na palavra? Será que não tem mais a mesma motivação para cultuar, para adorar? Será que eu estou buscando as novidades exteriores que me motivem? E o grande problema, às vezes, da igreja moderna é buscar a motivação errada no lugar errado, achando que está se conduzindo da forma certa. Como falando com a pastora, alguém falou para ela: não, eu paguei um curso de uma coach espiritual que vai me ajudar a buscar a Deus. Para essas pessoas assim, amados, às vezes não tem nem o que dizer assim, amado, tá bem, né? Você acha assim? O novo evangelho que cobra consultoria gospel de forma escalonada no mundo digital. Na quinta-feira eu falei aqui com os amados, eu tenho estudado um pouco do digital, para ver se aplico na minha profissão, no meu curso e tal. Não sei se vai chegar lá, se Deus vai querer ou não. Então eu tenho visto um monte de coisa no mundo digital. O que é que se... Então vende-se um curso desse para a pessoa aprender a buscar a Deus. O novo evangelho. Um odre velho que não está se renovando.
Eu não estou nem dando no mérito de quem se permite a vender um curso desse, entende, amados? Eu não consigo entender, conceber isso. Como ontem, eu estava conversando com meu primo, né? E algumas coisas, e falamos, né, sobre uma pessoa renomada aí no mundo digital que se autodeclara agora convertido, amém? Que Deus assim leve ele de fato a uma verdadeira conversão. E eu falei que vi que ele seguia uma outra pessoa aí, que eu fui pesquisar alguns detalhes, né? Não vou citar nomes, obviamente. E entre eu e meu primo ontem a gente conversava agora, a única coisa a saber é que evangelho ele vai seguir. Porque ele é um cara tão grande, entre aspas, né, do ponto de vista visão terrena, humana, material, seguidores, não é, autoridade na área que ele atua, que de repente ele pode achar, e também a quem ele segue, que eu vi, que virou uma celebridade, ele pode achar que o evangelho é seguido desse jeito. E de repente pode nem sequer vir a congregar fisicamente em um lugar. Então o evangelho moderno do digital, que vende cursos de mentoria, o evangelho moderno do digital, que faz ali, não é, todo aquele processo apenas do culto digital também, e no sofá da sua casa você fica ali, não é, curtindo as apresentações e o canal do YouTube ou o Instagram. Então a falta de visão, como outro dia desse eu estava saindo do mercado lá perto de casa, tem uma jovem que vende coisas, né, chocolate, estava conhecendo ela, uma senhora, e aí depois já se identificaram como irmãs em Cristo, e as duas congregavam na mesma igreja, nem sabiam que congregavam na mesma igreja. E aí eu ouvi assim que eu estava comprando um milho cozido, né, a conversa aqui do lado, eu acabei ouvindo. E aí quando eu vi que era questão, não é, de evangelho, não ia me entender, obviamente, mas eu aí uma das irmãs falou assim, e aí o culto? Mas não, desde quando começou a pandemia aqui eu não vou ao culto não. Eu acompanho em casa. Então, queridos, precisamos ter cuidado com a nossa visão. Não podemos perder a visão de quem nós somos para olhar assim, olha, será que eu estou velho aqui, esse óbvio envelheceu? Será que tem alguma área do óbvio velho que está rota aqui? Será que eu estou crescendo espiritualmente? O vinho novo que é Cristo em mim está me fazendo crescer? Tá, amém. Não estou crescendo espiritualmente. Tem alguma coisa errada. Não podemos perder a visão. E aí, a terceira parte, não é, que atrapalha, que eu até já citei anteriormente, é o conformismo, é a acomodação. E esse conformismo nos leva a aceitar o quê? Aquilo que não é genuíno, para que a gente tente legitimar como genuíno. Aquilo que não está ligado à vida com Deus e que a gente quer trazer para transformar em possibilidades de vida com Deus. E aí a gente vai lá para Romanos capítulo 12, quando a palavra nos diz o quê? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovai-vos, não é? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Precisamos ter cuidado para não envelhecermos como odres. E se nos envelhecermos como odres, o que fazer então? Vai nascer de novo, no sentido de ir lá, aceitar Jesus de novo, se batizar de novo? Não existe
Tem doutrina aí fora que ensina isso, mas a Bíblia não ensina isso. E agora então, como é que faz para ser? O odre envelheceu, faz o quê? Se não vai nascer de novo? O interessante é que, consultando o que o povo da época vivia e fazia, a solução. E a solução, ela é muito simples e direta. Qual é o grande problema? É que a solução nos tira do comodismo, nos tira do conformismo. E o que é que o povo fazia então, quando o odre estava velho? Jogava fora? Não. Só se chegasse de fato ao ponto de estar totalmente inutilizado. O que é que Deus faz conosco se nos envelhecemos? Ele nos joga fora? Não. A vontade de Deus é nos renovar, é nos transformar. Mas é uma renovação de dentro para fora, queridos. Não é uma renovação com movimentos, com inovação. A renovação, ela vem daquilo que já existe. E por onde tudo começou. Por onde foi que começou para você ser um odre novo? É por ali também que haverá renovação. Então não existe a necessidade de um culto especial. Percebe? Um culto em que se busca mais na terça-feira de tarde. Porque o culto não tem essa necessidade. Não existe a necessidade de vir um pregador, não é, ultra badalado para poder. Não tem, porque a palavra que o ultra badalado vai pregar, olhar bem realmente como é. Ou aquele Zé Ninguém que você não conhecia vai pregar, olhar também. Se for a palavra de Deus, é a melhor palavra. E como é que se fazia então na época para renovar um odre que estava velho? Bom, o odre velho, ele perdia as características de elasticidade, a possibilidade de crescer. E o que é que tinha impregnado nele, nas suas entranhas? Conceitos antigos, como um vinho velho, um vinho antigo. Então a primeira coisa para renovar o odre era limpar o odre. Se você quer ser renovado, você tem que ser limpo. E como é que eles faziam para limpar o odre, tirando todo aquele vinho velho impregnado nas entranhas do odre velho? Deixava mergulhado na água. E o que é que isso tem a ver então conosco? Mergulhar na água significa estar mergulhado naquilo que limpa. E o que limpa a nossa vida, que a própria palavra nos ensina, é a própria palavra de Deus. Então podemos entender que, se estamos envelhecidos, para passar pelo processo de renovação, ou se não quisermos envelhecer, precisamos estar mergulhados na palavra. Então todo e qualquer vídeo, todo e qualquer texto, todo e qualquer culto, tudo e qualquer coisa que tente trazer o nome de evangelho e que não esteja mergulhado na palavra, não presta. Perceberam? Aleluia. Não presta. Por quê? Porque só vai contribuir com o nosso envelhecimento. Aleluia. E aí a gente pode ver na própria palavra do Senhor, não é? Efésios 5, 26. Eu já vou acabar, o tempo já voou aqui. Efésios 5, 26. O que é que a palavra do Senhor diz? Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante o que? A palavra. Está falando do que Cristo fez pela igreja.
lavada o lavar da água mediante a palavra. Quer ver? João 3, versículo 5. Jesus fala a respeito do novo nascimento, da renovação. Ali ele explica: aquele que não nascer do que? Da água e do Espírito, não poderá ver o reino de Deus. Nascer da água está ligado a se batizar, como não é confirmação, mas nascer da água no sentido da palavra de Deus que transforma. Então a primeira coisa que faziam era deixar na água, para que removesse toda a impureza que comprometesse o processo de renovação do odre. Precisamos. Qual é o dia que a gente não precisa da palavra? Ai de nós! Ai de nós o dia que a gente achar que não precisa da palavra, amados. A segunda coisa que se fazia para poder renovar ali o odre era deixá-lo recebendo fumaça por um tempo. Fazia o fogo e deixava a fumaça ali por um tempo. Para que a fumaça? Para poder eliminar, não é? Terminar de eliminar bactérias que ficassem ali, não é? Do vinho antigo. E se os amados abrirem suas vidas no Salmo 119, versículo 83, vamos ver Davi se colocando inclusive nesta condição, nesse comparativo. Eu estou como um odre para se renovar, aonde? Na fumaça. Um odre velho na fumaça. Mesmo nessa condição, eu não esqueço do que? Da palavra, dos decretos. E o que é que representa a fumaça quando a gente traz para o contexto bíblico? Se os amados olharem lá Isaías, né? Capítulo 6, versículo 3, versículo 4, vamos ver que fala que a fumaça encheu aquele lugar. E o que é essa fumaça que enche o lugar? Representa a glória de Deus, a presença de Deus. Então, quando Deus ele traz esse comparativo, o que é que ele está nos ensinando? Olha, perdeu a característica de odre novo, para se renovar, tem que estar recebendo ali, não é, a fumaça que é jogada sobre ele. No comparativo, não tem como se renovar se não for na presença de Deus. Precisamos nos colocar na presença de Deus.